Olá pessoal, então hoje estamos aqui na praça, né? Como vocês podem ver, a gente já subiu a escadaria e vamos gravar algumas diferenças culturais que eu senti quando eu cheguei aqui na China, tá? E então eu anotei aqui no celular, vamos ver as diferenças. São várias, eu não vou falar todas hoje porque senão ia ficar muito longo o vídeo. São várias diferenças culturais, eu não vou falar todas, porque senão ia ficar muito longo o vídeo. Vamos ver aqui então. Bom, primeiro, quando eu cheguei aqui, me assustei um pouco para atravessar a rua. É uma bagunça para atravessar a rua. As pessoas atravessam em qualquer lugar e os carros também, vou dizer assim, ó, eles vão na contramão, vão na calçada. Parece que as leis de trânsito são opcionais aqui. Meio engraçado isso. Claro que eu tô falando da cidade interior, né, pessoal? Aqui em Linkou. Talvez outras pessoas podem ter outras experiências. Mas eu acredito que mesmo nas cidades grandes, ainda assim, há um certo desrespeito com as leis de trânsito, digamos assim. E ninguém tá muito preocupado com isso. Tudo funciona. Outra coisa, pegar táxi. É muito comum tu tá andando de táxi e o taxista simplesmente para pegar outro passageiro, sem te perguntar nada. Ele simplesmente para, o outro passageiro sobe e vida que segue, sabe? Ninguém se importa muito com isso, pelo menos eu nunca vi ninguém reclamando, e é algo comum. Negociar o preço também é muito comum. Então tu chega num lugar, às vezes, e ele pergunta, tu quer ir pra onde? Aí tu fala ali, eu vou pro hospital. E aí ele cobra um certo valor, ele fala 30. Aí tu tá, aceito. E aí vocês vão. Ou dá pra negociar, né? Esse tipo de coisa. Eu e Cecília, a gente entrou num táxi pra ir pra estação de trem, pra voltar pra casa. E simplesmente o taxista disse, tá pessoal, vamos trocar de táxi que eu vou pra outro lugar, vocês vão pro táxi do meu amigo. E simplesmente a gente saiu do táxi, foi pro táxi do outro. E deu, vida que segue, sabe? Tudo normal. Os taxistas aqui, eles têm uma coisa boa, eu não sei se são todas as cidades, mas eles têm um rádio e eles se comunicam. Então, tá andando na rua e ele vê algum passageiro que quer um táxi e já tá ocupado, ele avisa, tem um passageiro aqui na rua tal querendo um táxi, quem pode vir? Aí eles se comunicam, eu vou. E eles vão lá e pegam uma pessoa. Quando eu fui no restaurante, pela primeira vez, eu me assustei um pouco, porque a gente pediu aquele monte de prato, né, pediram, e depois a gente levou a comida. E a mulher veio com uma sacola. E, sei lá, normalmente no Brasil a minha experiência em levar comida é numa bandejinha, uma caixinha, alguma coisa mais bonitinha, né? E aqui eles vieram, é uma sacola para comida, não é para outra coisa, é uma sacola para comida. E eles abrem a sacola, jogam lá dentro e deu. Eu achei meio estranho isso. Mas aqui é normal eles botarem tudo em sacola. Cerveja em sacola, bolo em sacola, o que sobrou do almoço, da janta, né, em sacola, leva para casa para comer depois. Claro que eles separam, né, o vegetais, cada prato fica numa sacola diferente, né. Uma coisa também legal aqui é que tem táxi de 1,50, né, yuan. Ele é uma vanzinha pequena, ela passa pela rua e tu faz sinal, ou às vezes tu nem faz sinal, ela buzina pra ti, né, te chamando, e aí tu vai, entra, e ela tem um trajeto fixo. Aí tu só diz, eu vou parar em tal lugar, e ela te leva, é 1,50, é bem baratinho. Claro que a cidade é bem pequena, né, então dá pra fazer até a pé, se a pessoa não estiver cansada. Falando também de trânsito, algo bem, eu acho estressante, mas já tô me acostumando, é a buzina. Os chineses buzinam pra tudo. Mas eles não buzinam no sentido de reclamação, eles buzinam no sentido de avisar, eu tô aqui, tô passando por ti, né, presta atenção. Então às vezes tá andando na calçada, escuta uma buzina, bip, 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 e aí o cara tá passando atrás de ti, ou quer passar, quer entrar na vaga do carro, né, e pra entrar na rua eles buzinam, muita buzina, é muita buzina. Quando a gente vai numa loja, às vezes o vendedor ou o caixa, para um brasileiro, ele pode parecer meio grosso, porque às vezes eles não dão um bom dia, às vezes eles não falam nada. Simplesmente, vamos supor, no supermercado, tu entra, pega as tuas coisinhas que tu quer, pra ir no caixa, o caixa não fala nada pra ti, ele só te olha, tu coloca as coisas dentro da bancada, em cima da bancada, e ele passa e só fala o valor, 30 yuan.
Tu paga, registra na máquina e deu. É isso. E claro, se tu der bom dia, eles vão te dar bom dia. Mas o que eu percebo aqui é que dar bom dia para as pessoas, perguntar como elas estão, não é uma norma para eles, né? Se tu fizer isso, beleza. Mas se tu não fizer, também tá tranquilo, sabe? É uma coisa que as pessoas não se importam muito. Uma coisa um pouquinho chata, que eu também não gostei muito, é que eles fumam em todos os lugares. Aqui é uma cidade pequena, então talvez a cidade grande seja diferente. Mas eles fumam em todos os lugares. Dentro do táxi, obviamente. Restaurante. Dentro do shopping eu não vi. Bom, também aqui nem tem shopping, né? Mas, enfim. Eles fumam muito em todos os lugares. Então, às vezes, tu tá lá na sorveteria, no restaurante, entra alguém fumando. Ou tá fumando, os 4 da mesa, 6 da mesa. É um pouquinho chatinho isso. Aqui também, na China, tudo é feito pelo celular. Se tu não tem um celular, chegou na China, não tem um celular com uma conta, se tu não tem uma conta de WeChat ou Alipay para pagar as coisas, ler o código QR, pagar, tu não vai conseguir sobreviver na China. Quando eu e a Cecília nós chegamos, nós fomos para a estação de trem, a gente ainda não tinha dinheiro na nossa conta, a gente não tinha ainda um número chinês. Então a gente não conseguia pagar as coisas. E na estação que a gente ficou, só tinha máquina eletrônica. Não tinha pessoas vendendo coisas. Então, para comprar, a gente tinha que ler o código QR. Então, a gente não conseguia comprar uma garrafa d'água. E aí eu tive que pedir para um cara, eu dei o dinheiro para ele, ele comprou a garrafa d'água para mim. E a Cecília também pediu. A gente não tinha internet também. A Cecília pediu para um outro cara para ele compartilhar a internet conosco, para avisar a família da Cecília que a gente tinha chegado já na estação de trem. Então tem esses tipos de perrenguezinho, né, que na China tem que ter uma conta chinesa, número chinês, para facilitar a vida aqui. Lojas também, apesar de dizerem, me falaram que era proibido não aceitar dinheiro. Mas tem loja que não aceita. E algumas aceitam, mas elas não têm troco. Então é bem complicadinho essa questão de pagar com dinheiro vivo. Bom, por ser estrangeiro, a gente sofre alguns probleminhas. A gente tem algumas questões chatas, que é a estação de trem, por exemplo. O chinês, ele pega a identidade dele, ele só coloca a identidade no leitor e ele pode passar tranquilamente. Eu, como sou estrangeiro, não tenho essa identidade, toda hora eu tenho que mostrar meu passaporte para eles. E o chinês, eles não estão muito acostumados a ver o passaporte, então alguns deles não sabem muito bem o que tem que fazer com aquilo, não sabem onde tem que olhar, eles digitam o meu nome errado ou o número do passaporte errado. Então eu sempre tenho que mostrar meu passaporte, mostrar no celular a passagem que eu comprei, porque eles não imprimem mais a passagem física. É muito difícil tu ver a passagem física impressa. Então eu tenho essa pequena chaticezinha, né? E também para comprar passagem, a gente passou por uma dificuldade, que era eles têm que me registrar no sistema, e a gente ficou acho que 1 hora lá na estação de trem para eles conseguirem me registrar no sistema, porque não estava funcionando. Então assim, o estrangeiro, ele não foi feito para o sistema chinês. Então sempre vai ter alguma dificuldadezinha, às vezes eles não sabem como lidar com as coisas, tem que chamar outro, e assim vai indo. Uma coisa legal que eu achei também dessa diferença um pouco cultural, pelo menos da minha realidade no Brasil, é que as praças elas só são cheias no final de semana e ninguém vai à praça da noite. A gente já veio aqui na praça várias vezes à noite e como vocês podem ver aqui, ó, pode mostrar para nós, tem as tias brincando ali, tem umas crianças aqui também, que agora elas me viram e saíram meio tímidas, e tem um tio aqui nas minhas costas tocando esse instrumento. Isso é uma coisa legal, então a praça ela é uma coisa muito usada aqui na China. Todo mundo vai para a praça qualquer hora do dia. Tem o pessoal aposentado, eles ficam jogando mahjong, tai chi, xadrez chinês, damas, conversando, jogando carta, tocando música, cantando, jogando, fazendo algum esporte, né? Dançando. Então é bem movimentada e tem brincadeiras para as crianças, né? Tem pula-pula, tem aquele tipo uma cama elástica, alguns joguinhos para as crianças, carrinho para elas brincarem.
Então é bem legal essa parte. E as Mostrar praças aqui também. são bem cuidadas, sabe? Como a gente vai para as praças muito, né? Tem muita gente na praça. Como eu sou estrangeiro e talvez o único estrangeiro aqui da cidade, eles têm muita curiosidade em saber quem eu sou, o que eu faço, por que eu tô aqui. Então, normalmente, todo o dia, quando a gente sai, alguém pergunta da onde eu sou, por que eu vim aqui, o que eu quero fazer, por que eu tô nessa cidade tão pequena, né? É muito, muito comum eles perguntarem. E eles perguntam também coisas bem que para nós seria indiscreta. O chinês mais idoso, ele não tem problema nenhum em perguntar quanto que eu ganho por mês. Simplesmente assim, quanto é que tu ganha? E é uma coisa normal para eles. Eu e a Cecília, a gente estava na estação de trem e tinha uma senhora limpando o chão, assim, um gari. E o chinês que estava do nosso lado simplesmente olhou para ela e perguntou assim, quanto é que tu ganha? Do nada, do nada. Eu acho que até ela se assustou com a pergunta, sabe? E aí ela falou, é pouco, é pouco. E saiu. Mas assim, é umas perguntas muito esquisitas. E eles perguntam tudo e é normal, normal. Os mais novos não perguntam. Os mais novos, eles têm um bom senso já, mais que nem parecido com o do Brasil, digamos assim, e não perguntam esse tipo de coisa. Falando sobre ser estrangeiro aqui na China, às vezes eles pedem alguns documentos e o documento tem que ter carimbo, tem que ter algumas burocracias que são meio inúteis. Por exemplo, quando eu e a Cecília fomos registrar lá, fazer o meu visto, a mulher queria saber onde a gente se casou. E a gente falou, no Brasil. Aí ela queria saber, tá, mas aonde? Aí assim, no cartório? Aí ela de novo, tá, mas aonde? Assim, qual é a diferença para eles onde que nós casamos no Brasil? Não faz a menor diferença. Ela queria saber, aí a gente falou, foi no sei lá, terceiro tabelionato de Porto Alegre. Aí assim, o que vai fazer? Qual é a diferença que vai fazer isso? Porque eles não vão verificar. Ela nem sabia o que era isso. Ela nem sabe, exatamente, porque é diferente o sistema aqui, então eles nem sabem o que é um cartório no Brasil, sabe? Então é uma burocracia toda sem sentido. Mas tem que ter carimbo em tudo quanto é lugar, eles adoram carimbo, então todo documento vai ter carimbo. E também, aproveitando e falando dessa parte de burocracia, às vezes a gente sofreu um pouco porque não tem uma clareza muito... Não tem uma clareza, às vezes, no que é perguntado. Que nem ela perguntou assim, onde que nós casamos? Ok, mas o que tu quer saber? Cidade, país, estado, lugar, né, cartório, qual o número do cartório? O que é que tu quer saber? E até o policial não sabia preencher o documento, porque estava escrito assim, validade do documento. Que documento que estava falando? O meu passaporte? O meu visto? O meu primeiro visto? O meu segundo visto? Que documento é esse, né? Então, a gente tem que ir na polícia algumas vezes para descobrir que documento era esse. Então, era um pouquinho chato, sabe? Eles não são claros nessa questão. Então, eles falam, eu preciso do teu documento, eu preciso de tal coisa, mas, ok, eu preciso de mais detalhes para entender o que tu quer. E aí tu entrega alguma coisa e não é aquilo que ele quer. Por quê? Porque ele não falou, sabe? Eles não são claros nesse sentido. Eu acho, né? Uma coisa muito boa aqui da cultura chinesa que eu acho interessante é que eles sempre dão presentes. Por exemplo, tu ficou muito tempo sem ver alguém e tu vai visitar essa pessoa na casa dela, ou ela vai vir te encontrar. É normal eles darem algum presentinho, ou uma caixinha de chocolate, um chá, alguma coisinha eles normalmente dão. Ou é um amigo novo, né? Então eles querem fazer a pessoa feliz, daí dão alguma coisinha. Então, por exemplo, quando a gente foi visitar a avó da Cecília, a gente levou uma flor, a gente levou... arroz que a gente levou ou óleo? Não me lembro o que a gente levou. Bom, a gente levou comida para ela. Ovo de pato. Ovo de pato, isso. E aí também, quando ela veio nos visitar aqui, ela trouxe comida. Aí quando o tio da Cecília foi nos visitar lá na casa da mãe dela, também levou comida, me deu chá. E então é uma coisa muito normal. Eu também dei presentinhos para eles, né? Eu já mostrei aqui no canal para vocês. Vocês podem dar uma olhadinha. E é normal, o chinês sempre diz assim, não precisa, não precisa, não precisa. Não quero. Mas isso faz parte da educação. Eles sempre têm que negar, mas tu tem que fazer força para dar, sabe? A prima da Cecília, ela casou e
é comum a gente dar uma coisa que se chama rombal, que é um pacote vermelho com dinheiro dentro. E nós damos esse pacote e eles recusam, não deixam te dar, é uma coisa assim, ó, é difícil para dar. Aí a gente usou nossas estratégias e aí a Cecília distraiu a prima dela tirando uma foto e eu coloquei dentro da bolsa dela, como bom brasileiro. E aí depois ela, bom, enfim, não quis aceitar, quis devolver, mas não tinha mais como devolver. Bom, para fechar o vídeo, quero dizer que o pessoal aqui, essas diferenças que eu falei são conforme a minha experiência, tá? Não quero, assim, para mim tem algumas coisas que são ruins, tem algumas coisas que são boas, mas eu não quero generalizar. Cada um tem uma experiência, então talvez em outro lugar, com outras pessoas pode ser diferente, tá? A gente tem que estar sempre aberto para novas experiências, então eu sempre tento ser o mais solícito possível, o mais legal possível com eles. E para fechar o vídeo, para não me estender muito, quero falar sobre a internet aqui na China, que ela é muito boa. A gente está no interior e eu tenho 5G de sinal. Eu estou no meio do mato, 5G de sinal. Estou lá no campo de arroz, que a gente foi visitar a cidade da avó da Cecília, que é só plantação, sinal 5G. Isso é bem legal. E as compras pela internet. São baratas, rápidas, chegam muito rápido. Claro, aqui no interior demora um pouquinho mais, mas é questão de 3, 4 dias ela já está aqui nos esperando. Eu tenho ainda mais coisa para falar sobre algumas diferenças que eu percebi aqui. Não vou falar todas hoje, para não ficar muito longo. E por enquanto é isso então, pessoal. Tchau, tchau.